Olá, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar então a nossa conversa, vamos dizer assim, a última parte desse capítulo primeiro que a gente está trabalhando aqui. Estou trabalhando aqui com alguns exercícios. Se você está assistindo agora, talvez você já deve ter assistido os outros dois vídeos que eu coloquei sobre teoria e sobre alguns exercícios do capítulo primeiro do Tipler. Tá? A gente está trabalhando com o Tipler, o volume 1, Mecânica, sexta edição. Tá? Então, nos dois vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre teoria, algumas coisas a mais, tudo complementar que eu estou fazendo aqui, tá? Algumas discussões mais teóricas. No vídeo anterior eu falei um pouquinho de alguns exercícios, daquela lista que eu deixei para você. Eu peguei alguns poucos exercícios para trabalhar alguns detalhes chaves, tá? A gente trabalhou no outro vídeo, tá? Como complementar, porque o nosso tempo é bastante curto e eu não queria perder. Eu não queria que você perdesse algum desses conteúdos a mais. Eu sei que os vídeos são longos, é praticamente uma hora ou uma aula em tempo, né? Mas eu acho que você vai aproveitar bastante. Bom, por último aqui então, talvez aqui esse vídeo seja um pouquinho mais curto, eu quero trabalhar justamente os exercícios da avaliação diagnóstica. Aquela primeira avaliação que a gente passou, né, só para eu saber o que você sabe, e isso eram 10 questões que você respondeu lá no Canva e tudo mais, e aí eu peguei algumas das questões que estão relacionadas a esse capítulo primeiro, até a parte de lei de Newton, nessas coisas todas, né, e aí eu selecionei aqui para resolver essas questões, que teve algumas questões que todo mundo acertou quase tudo, tem outras que todo mundo errou quase tudo, tem outras que ficou mais ou menos. Então, assim, pode te dar uma dúvida de uma forma geral, eu vou resolver essas questões aqui, tá? Algumas dessas questões. E aí, na medida que for passando o tempo, eu vou trazendo as outras questões, tá? Então, por enquanto, só vai ser as que estão relacionadas a esse primeiro momento, até onde a gente aprendeu sobre leis de Newton, tá? Então vamos lá. Então a primeira questão, essa aqui praticamente todo mundo acertou, tá? Então é bastante tranquilo. Lembrando que a avaliação diagnóstica não tem nada de pontuação, não tem nota, tá? Você não vai ganhar 0 ou vai ganhar 10 por causa disso. Não, é só um alinhamento sobre algumas partes de conteúdo, tá? Então marca a opção que tem apenas unidades no SI, Sistema Internacional de Medidas, tá? Das opções que tinha lá, e eu sempre coloquei, mas eu não estou colocando aqui, a quinta opção que seria a opção não sei, tá? Então eu já deixei ela descartada. Tá? Então a resposta correta é justamente essa aqui. Tá? Para você lá, às vezes eu acho que aparece misturado. Né? Aqui, é claro, eu coloquei todas em primeira opção, em relação ao meu referencial. Né? Lá no Canvas, eu acho que ele acaba misturando. Né? Para uns é a letra A, a letra B, a letra C, por aí vai. Então aqui para mim sempre vai ser a letra A. Tá? Porque eu já configurei assim. Então vai ser a que tem apenas unidades no Sistema Internacional de Medidas, é essa aqui. Comprimento sempre é medido em metro, nunca é medida em quilômetro e nunca é medida em pé. Tá? Tem unidade, é claro, que o pessoal do unidade americana utiliza, que é pé. A gente não usa pé, a gente usa metro no Sistema Internacional de Medidas. Tá? Tempo é sempre em segundo, nunca em minuto, nunca é em hora, dia, ano, mês, tanto faz. Nunca usa, sempre é em segundo. Massa, aqui já muda um pouquinho, né, o raciocínio. Massa sempre é em quilo, quilograma. Nunca é em grama, sempre é em quilograma, tá? E temperatura a gente nem usa tanto temperatura aqui, mas temperatura é sempre em Kelvin, não é graus Kelvin, tá? É Kelvin, tantos kelvins, tá? Então é sempre em Kelvin. A gente não utiliza graus Celsius, tá? Que é o que a gente utiliza aqui, por exemplo, aqui no Brasil. E também não é graus Fahrenheit, tá? É em Kelvin, é a escala que a gente chama de escala de temperatura absoluta. Tá? Se bem que dependendo da escala de temperatura que você tiver, tanto faz você colocar Kelvin com graus Celsius, dá quase a mesma coisa. A diferença de um pelo outro é lá naquele fator de conversão de 273, né? Então se eu estiver trabalhando com temperatura ambiente, temperatura de ebulição, fundição e tudo mais, essas temperaturas mais baixas, aí tem que ser em Kelvin. Agora, se você estiver trabalhando com temperatura de uma estrela, que é da ordem, por exemplo, do Sol de 5.000 Kelvin, 5.000 graus Celsius, 5.000 Kelvin já não faz muita diferença, tá? Ou com temperatura de um disco de acreção de um buraco negro, que é da ordem de 100 milhões de quê? De kelvins ou de graus Celsius, não importa muito a escala de grandeza aí, tá? A temperatura está muito alta, mas no Sistema Internacional de Medidas a gente usa sempre Kelvin, o K maiúsculo, tá? Diferente do K minúsculo, que é 10 a menos 3, tá?
Bom, vamos lá. Então a questão 2 lá da avaliação diagnóstica que eu coloquei é quantos grãos de areia há em uma praia? Que praia? Aí eu coloquei as dimensões da praia, né? A praia ela tem meio quilômetro de extensão, tem 100 metros de largura e 3 metros de profundidade, tá? E aí considere também que cada grão ele tem 1 milímetro de diâmetro, né? Não coloquei de forma explícita, mas de forma implícita já está a ideia que se o grão tem 1 milímetro de diâmetro, significa que eu estou tratando o grão de areia como se fosse uma esferinha, tá? Se bem que nesse tamanhozinho aqui é até difícil você ver um cubo ou alguma coisa que não seja esférico, né? Então tem 1 milímetro de diâmetro, tá? Tome o π igual a 3,14 e considere 2 algarismos significativos, ou seja, você tem que fazer aquele fator de arredondamento depois que terminar as contas, tá? Bate tudo na calculadora, 3,14 ou o π que tiver lá, faz os arredondamentos, considera 2 algarismos significativos, essa é a resposta. Essa é a ideia, tá? Então vamos lá, então tem as dimensões da praia, né, que é 500 metros. Por que tá aparecendo esse 3 aqui? Tem uma digitação. Ah, tá, não. As dimensões é 500 metros. Primeiro tem que achar o volume como se fosse um cubo, né? Então é 500 metros vezes 100 metros vezes 3 metros de profundidade. Então, como se fosse, eu estou considerando a praia como se fosse um cubo, né? Ah, tá, estou olhando uma coisa errada aqui. Então é 500 vezes 100 vezes 3 metros. Então tá tudo certinho. Então dá 150 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. Então esse aqui é o volume da praia. Tá. Então a ideia é o seguinte, eu tenho o diâmetro do grão de areia, considero aqui o grão de areia como se fosse uma esferinha, tá? Então eu tenho que calcular o volume do grão de areia. Se ele tem, o grão de areia tem um diâmetro de 1 milímetro, aqui faltou o M, né? 1 milímetro, aqui é 1 vezes 1, aqui ó, 1 milímetro, tá? Então é 1 vezes 10 a menos 3 M, metros, tá? O fator de milímetro é esse aqui. Então, se o diâmetro é esse, o raio é a metade do diâmetro, então é 1 dividido por 2, vai dar 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 m, faltou o mzinho aqui. Então o raio é de 0,5 vezes 10 a menos 3 m, metros. Volume, então, aqui está a equação do volume, 4/3 de πr ao cubo, substituição de números direto, 0,5 é o raio, vezes 10 a menos 3 elevado isso aqui ao cubo, vezes o π. Quando eu faço essa conta, bateu lá na calculadora, tá? Direto. Então vai dar 5,23 vezes 10 elevado a menos 10 metros cúbicos. Ou metro cúbico, né? Então esse é o volume de 1 grão de areia, tá? E agora, regra de 3 simples. Pego o volume, divido pelo grão de areia. Metro cúbico, corta com metro cúbico, e aí eu só vou ter um número, que é essa divisão por essa divisão. E aí eu tenho aqui, eu não coloquei quanto o restante das casas decimais, mas dava alguma coisa como 2,86. Devia ter colocado aqui o valor 2,86. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Vou fazer essa conta. Ah, dá para colocar a calculadora aqui do lado. Então vamos lá, vamos fazer essa continha do jeito que está aqui. Dá para você ver? Dá. Eu vou colocar um negócio aqui embaixo, tá? Então é 150 ESP a 3 dividido por 5,23 ESP a menos 10. Aí eu coloco esse aqui justamente para a data exponencial, né? Olha o valor que dá, 2,868 vezes 10 elevado a 14. Eu quero um arredondamento com dois algarismos significativos. Então, seria só o 2,8. Só que aqui eu tenho um 6. Arredondo o 8 para 9. Então, por isso que dá 2,9 vezes 10 elevado a 14. Aqui tem aproximadamente, tá? Então vai ter uma opção lá da questão 2 que não é 2,8, 2,7, qualquer coisa, 2,9. Tá certo? Então essa é da questão 2. A questão 3, então, é uma outra questão bastante interessante, tá? A questão 3 é o seguinte, o cometa vindo do cinturão de Kuiper
está se movendo em direção ao Sol. Inicialmente, os astrônomos observam esse cometa a uma distância de 3 vezes 10 a 12 metros do Sol. Um ano depois, a sua posição é de 2,1 vezes 10 elevado a 12 metros a partir do Sol também. Tá? Determina o deslocamento do cometa e sua função e sua velocidade média. Considere o ano tendo 365 dias de 24 horas cada dia. Tá? Então aqui já estou fazendo um arredondamento de números aí, já te dando essa informação. Só uma curiosidade, o que é o cinturão de Kuiper? Aqui, não sei se dá para ver muito bem a imagem, mas aqui eu tenho o sistema solar, tá? Tá vendo esse pontinho vermelho? Não sei se dá para ver direitinho. Deixa eu colocar aqui maior. Aqui eu tenho um pontinho vermelho aqui que seria o equivalente ao Sol, tá? Então o cinturão de Kuiper é esse negócio que fica bem longe mesmo, tá lá depois de Plutão. Então é um negócio muito distante, tá? Veja qual que é a distância aqui de 3 vezes 10 a 12 metros a partir do Sol. Então os cometas, a grande parte dos cometas que nós conhecemos, cometa Halley, uns outros cometas que de vez em quando passa aqui perto da Terra, né, esses cometas mais raros, né? Passou um cometa, não sei o que, aí tem várias descobertas, tem um cometa que passa só uma vez, o Halley passa a cada 76 anos. A origem, na maioria das vezes, dos cometas, não é asteroide é outra coisa, dos cometas é aqui, ó, dessa região aqui que a gente chama de cinturão de Kuiper, tá? Eles nascem, esses cometas vêm daí. Tem esse cinturão de Kuiper e tem a nuvem de Oort também, que seria um negócio mais externo ao cinturão de Kuiper, tá? Essas regiões, cinturão de Kuiper, nuvem de Oort e tudo mais, são requisitos, a gente pode chamar assim de restos de construção da época do início do sistema solar. Tá? Então o sistema solar veio se formou o Sol, aí está formando os planetas, a gente tem hoje em dia os planetas tudo formado, e o resto de construção que você tem é essas coisas que tem por aí. Então a gente tem, por exemplo, uma área, uma região de asteroides entre Marte e Júpiter. Tá? A gente tem como se fosse um cinturão de asteroides, ali é asteroide mesmo, tá? Diferente de cometa. Né? Então, que está mais ou menos nessa região entre Marte e Júpiter. Tá? Então esses são os restos da formação do sistema solar. Bom, mas a conta aqui não é astronomia nem cosmologia, e sim é para a gente calcular o deslocamento e a velocidade com que esse cometa está vindo. E a gente tem aí o nosso sistema de referência, que é o Sol. Então a gente tem uma distância de 3 vezes 10 elevado a 12 metros, e numa determinada posição, um ano depois, ele está a 2,1 vezes 10 elevado a 12 metros, e eu tenho que calcular a velocidade disso, lembre-se, no Sistema Internacional de Medidas, que é em metros por segundo. Tá? Nosso Sistema Internacional de Medidas é metros por segundo ou quilômetros por segundo, dependendo do número, são muito grandes. Tá? Então está aqui, posição inicial, 3 vezes 10 elevado a 12, menos a posição final, menos a posição inicial. Na realidade, eu estou olhando a partir do Sol, tá? Então, o final é justamente a posição inicial do cometa, tá? Então, vai dar esse valor aqui, tá? De 9 vezes 10 elevado a 11 metros, que é o deslocamento, tá? Então, é sempre uma posição menos a outra posição. Ou, se você preferir, você pode colocar aqui a posição inicial como 2,1, menos a posição final, que é 3,0. Aí vai dar um valor negativo aqui também, tá? E, bom, aí vai dar esse valor aqui, velocidade média é pegar esse valor e dividir pelos segundos que tem em um ano. Aí, de novo, fazendo a conta, 60 vezes 60 vezes 24 vezes 365, tudo isso em segundo. Quando você faz essa conta, vai dar um valor aproximado de 28,5 quilômetros, segundo elevado a menos 1 é por segundo. Tá? Então, a velocidade vai ser essa aqui, 28,5 km por segundo, tá? Eu não lembro muito bem como é que eu coloquei essa questão lá. Os valores vão ser esse, e eu fiz alguma brincadeira com jogar os sinais negativo, positivo e tudo mais, tá? Acho que eu fiz alguma coisa assim. Mas é mais por uma questão de chamar atenção para os sinais, dado a posição de referência, que é o Sol. Então, se eu coloco a posição de referência, que é o Sol, e coloco um valor inicial como sendo esse aqui, aí esse aqui vai dar um valor negativo.
Se aqui dá um valor negativo, a velocidade média vai dar um valor negativo também. E o que significa deslocamento negativo? Significa que o objeto está se aproximando do ponto de origem. Tá certo? Está se aproximando do ponto de origem. Então, se está se aproximando do ponto de origem, então significa que o objeto está se aproximando do Sol. Tá certo? Então, a posição inicial, se eu inverter isso aqui, ou seja, 2.1 menos a posição final, 3, aqui vai dar um valor negativo. Isso está indicando que o objeto está se aproximando do Sol, que é o que realmente está acontecendo. Estava 3 e agora está em 2.1. Então ele está se aproximando. Então o valor de deslocamento seria um valor de deslocamento negativo, que está se aproximando. Em qual velocidade? Bom, se está se aproximando e o deslocamento é negativo, a velocidade também vai ser negativa, porque está se aproximando. Tá? Então aqui são valores, vamos dizer assim, são valores negativos, tá certo? Se eu for considerar a posição do Sol como referencial, tá? A última não, acho que ainda tem mais duas questões ainda. Questão 4 e questão 5. A questão 4 é uma questão de vetores, tá? A gente já até trabalhou um pouquinho isso em sala de aula, é bastante tranquilo. Questão sobre vetores, tá? Eu tenho dado 2 vetores, eu tenho esses vetores aqui. Esses vetores aqui significam o seguinte: 4 metros, aqui é metro, tá? Unidade, 4 metros na direção Y, ou seja, na direção X, mais 3 metros na direção J. Então é um vetor que vai estar assim meio que inclinado, tá? Devia ter colocado a figurinha dele aqui, né? Eu estava pensando em fazer isso em sala de aula, mas não estava imaginando fazer aqui. Mas beleza, mas dá para imaginar, né? 4 metros na direção Y, mais 3 metros na direção J, então você vai ter alguma coisazinha mais ou menos inclinada. Tá? Esse é o vetor A. E o vetor B, 2 metros na direção Y, mais 3 metros na direção J, é um pouquinho mais inclinado, um pouquinho mais, vamos dizer, um pouquinho menor, tá? Do que o vetor A. Tá? E aí eu peço que você calcule o valor de A, aqui veja que não está em negrito, ou seja, é a magnitude, o valor de B, a magnitude do valor B, a soma de 2 vetores, que é um outro vetor, e a subtração desses 2 vetores, que também é um outro vetor. Então vamos lá, para a gente calcular a magnitude de um vetor, é só tirar a raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado. Então aqui o A, o tamanho do A, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou regra de Pitágoras, tá? É a mesma coisa. Tá? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tira a raiz de tudo isso, vai dar 5. Aqui está em metros, então é 5 metros. Então o tamanho desse vetor aqui, do vetor A, é de 5 metros. Faça a mesma coisa com o vetor B, que vai dar aproximadamente 3,61 metros. Tranquilo de fazer essa conta, certo? Fazer a soma dos vetores A e B é somar suas componentes, tá? Eu vou somar I com I, J com J, K com K de forma separada. Se não tiver, deixa para lá, tá? Então é de forma direta. Então aqui A mais B vai ser o somatório das componentes I em metro, então é 4 mais 2 na direção I, mais 3 mais 3 na direção J, também metro. Então o novo vetor vai ser um vetor 6 na direção I, mais 6 na direção J, metros. Então vai ter um vetor grande. O vetor de subtração, ou seja, de A menos B, ou seja, vou subtrair 2 vetores, é a mesma coisinha, subtração de componentes. Então eu subtraio a componente I da componente I do A do B, componente J do A e a componente J do B, subtraio os dois. Aí aqui tem um detalhe interessante, né? Quando eu faço a subtração, eu só fico com a componente I. A componente J desaparece. Não tem um componente J na subtração desses 2 vetores. Tá? Aqui é só uma brincadeira de componentes. Tá? Por último, então, a última foi a que deu um pouquinho mais que eu observei, deu um pouquinho mais talvez de confusão. É claro, a gente viu isso inclusive na última aula, que é sobre a questão das forças que estão no sistema. É um exercício muito interessante. Eu ouvi a primeira vez esse exercício, acho que tem esse exercício no livro, não lembro, eu tenho certeza que deve ter isso no livro, mas
eu tirei um pouquinho mais da cabeça esse exercício, porque a primeira vez que eu vi esse exercício foi quando eu vi a primeira, no ensino, na época do meu ensino médio, né? Isso em 90 e lá vai para trás. Já tá, não, tava em Estados Unidos em 1999 ainda, quando eu fiz o primeiro ano do ensino médio. Tem bastante tempo, acho que a maioria de vocês não era nem nascido ainda nessa época. E eu ouvi esse exercício, o professor falando esse exercício, na época, o professor que dava aula lá pra gente, professor de física, ele tava fazendo física tava fazendo física não, tava fazendo matemática, ele dava aula de física pra gente lá na escola. E aí ele teve uma aula de física que ele achou muito bom e ele levou esse exercício pra gente. Eu falei, poxa, e é um exercício muito bom, muito interessante, de análise de força, que é o seguinte: considere um objeto em repouso, uma caixa lá qualquer, sobre uma mesa, e a mesa está em repouso em relação à superfície terrestre. As forças que estão nesse sistema, caixa, mesa, que está envolvido nesse sistema todo. Quais são as forças? Aí eu listei várias forças lá. E aqui eu fiz uma figurinha mais ou menos aqui para você poder entender dentro das opções que eu coloquei lá. Então eu tenho uma caixa, que é essa meia avermelhada, tem uma mesa aqui que eu fiz aqui, que é mais ou menos uma mesa verde, e a superfície da Terra é esse azulzinho aqui. E aí pode observar que aqui na figurinha, deixa eu aumentar aqui, o aumentado dela aqui, tem um outro negócio meio cinzento aqui. Aqui eu tenho, basicamente, para você poder entender, 3 sistemas, tá? Qual que é? Eu tenho o sistema caixa, eu tenho o sistema mesa e eu tenho o sistema caixa-mesa. Caixa-mesa é um sistema só. Então eu vou ter aí, no mínimo, 3 pares. Lembra lá da parte das leis de Newton? Eu tenho sempre em pares, né, as forças, né? Pela terceira lei de Newton, sempre eu vou ter as forças em pares, tá? Sempre em pares. E mais, as forças que estão em pares, elas sempre agem no mesmo corpo. Ou seja, num corpo eu tenho um par de forças, sempre uma para um lado e a outra em sentido contrário, tá? Eu nunca tenho 2 forças externas agindo sobre esse corpo e essas forças fazendo par, tá? O par de forças é sempre agindo no mesmo corpo, que tem a mesma intensidade, direção a mesma, sentidos contrários, tá? Então, como eu tenho 3 sistemas aqui, eu tenho o sistema caixa, eu tenho um sistema mesa e eu tenho um sistema caixa-mesa. Então eu vou ter 6 pares de força, tá? Vamos analisar primeiro da caixa. Eu estou chamando aqui de objeto, né? O par de forças que vai ter aqui agindo na caixa é a normal para cima, que está fazendo aqui, eu estou pegando agora o referencial na mesa, né? Então a mesa está empurrando a caixa e a caixa está empurrando a mesa para baixo. Então eu tenho a força normal para cima e tenho a força contrária normal para baixo. Eu posso chamar essa força normal aqui, aí eu faço a substituição de força-peso. Sim, poderia, mas aqui eu estou chamando somente de força normal. Justamente para você poder prestar bastante atenção nas opções que tinham lá. Tá? Que aqui eu estou chamando de W, que seria a força peso do sistema todo, que daqui a pouco a gente vai ver. Tá? Então, da caixa, eu tenho a normal para cima e a normal para baixo. Ou a força peso da caixa para baixo, que o FNO, que é a força normal para baixo negativa, seria a força peso da caixa. E a força normal para cima. Mas para ficar na mesma simbologia, eu estou colocando apenas a nomenclatura de força normal. Tá? E aí eu tenho a outra... que não ficou muito legal, né? Mas eu tenho esse outro par de forças aqui, que é a força normal da mesa, análogo aqui. Então tem a força normal da mesa que está empurrando o chão para baixo e tem um chão que está empurrando a mesa para cima. Esquece a caixa. Só estou analisando agora a mesa, que está desse lado de cá. A força normal da mesa. Tá? Então, que é também, novamente, a força normal da mesa para baixo seria a força peso da mesa. E aí eu tenho a força normal da mesa. Lembra lá do experimento lá da força de atrito e tudo mais, que a força normal seria você fez até nas contas lá a questão da força peso? Pois é, tá aqui. Então, menos a força normal da mesa seria a força peso, que é sempre para baixo da mesa. E aí eu tenho do sistema caixa-mesa tudo junto.
O sistema caixa-mesa tudo junto, aí eu tenho uma normal para cima, que eu estou chamando de W, foi meio que intencional, até para fazer um pouquinho, para que você prestasse atenção, mas seria a força normal para cima, ou a força peso para cima, vamos dizer assim, que seria a força peso negativa para cima, porque eu teria uma força peso negativa para baixo, que negativo com negativo já seria a força peso para baixo, já em si, da mesa e caixa, tudo junto, tá? Como é que você vai chamar essas variáveis aqui não importa muito, mas o que importa é que você sempre vai ter um par de forças para cada objeto, tá? Então eu tenho uma força normal para cima, uma força normal para baixo aqui, de contato, da caixa da mesa. Então vai ter uma para cima, vai ter uma para baixo. Essa para baixo aqui, que é a força normal do objeto da caixa negativa para baixo, a gente chama ela de força peso. Eu renomeio essa variável aqui, não tem problema. Força normal para cima, força normal para baixo, essa força normal para baixo aqui vou chamar de força peso, tudo bem. Aqui eu tenho a força peso para baixo, então eu coloco um W positivo ou P positivo, e aqui a força normal para cima, o sistema caixa-mesa. Aí eu vou chamar força normal desse sistema todo aqui, tá? Então aí eu já substituo o W por uma outra coisa aqui. Substituo essa variável aqui. Então a ideia, na verdade, é só chamar atenção para isso aqui, tá? Talvez acho que teve um pouquinho de confusão aqui no nome das variáveis, mas foi intencional justamente para você ter atenção. A atenção que você precisa ter aqui, então agora, resumindo a história, para cada objeto você tem um par de forças agindo nesse objeto, tá? Sempre no par. E não é de força externa. Força externa não, ou forças externas não fazem par ou pares em cima de um objeto, tá? Então sempre você vai ter um par de forças aqui. Aí como é que você vai renomear isso? Bom, aí você tem que ver de acordo com a situação. Para baixo sempre vai ser uma força peso, tal, força de contato, essa coisa toda, tá certo? Bom, tá aqui os meus contatos, Alexandre lá do e-mail, ou você pode falar comigo também pelo Canvas, tá? Bom, então era isso. Então esse vai complementar aí o capítulo 1 desses exercícios, diagnóstica e tudo mais, tá? Nos próximos vídeos, então, a gente vai ver o capítulo 2 e outros conteúdos a mais, tá certo? Até a próxima.